Olá a todos, meu nome é Ana Machado e toda quarta-feira eu venho aqui nos meus canais para falar um pouquinho acerca de como a semana está levando a gente a refletir sobre quem a gente é, como que a gente está, se a gente está coerente em relação ao que a gente pensa, sente e age, se a gente está levando em consideração o que vai lá dentro da gente, se a gente, quando está respondendo a alguém, por exemplo, se a gente está conectado com aquilo que realmente a gente pensa, com aquilo que a gente está sentindo e se a gente está agindo em confluência, ou seja, em acordo com essas duas questões que são importantes. Por quê? Porque eu acredito que pensar, sentir e agir é um conjunto, né, que deve estar orientado para um único fim. Essa semana está convidando muito a gente, como eu falei lá na segunda-feira, para uma reflexão acerca das questões que eu preciso ousar, que eu preciso mudar. Mas hoje, em especial, a gente entra num período bem bacana, que a gente chama na astrologia de lunação, que é o momento em que a lua se faz nova no céu. E cada 29 dias ela vai fazer esse início, esse plantar de uma nova semente com uma determinada característica que a gente conhece como signo. Bom, o que tem isso a ver com a questão da integração? Como essa alunação tem duas funções aí bem importantes em conjunto com esse plantar de uma nova semente, é interessante a gente perceber, principalmente num momento como que a gente está passando, de um pouco mais de reclusão, de um pouco mais de necessidade imposta que seja, né? Para a gente se concentrar nos nossos movimentos internos, nas nossas percepções internas, no nosso ser interno. Essa nova alunação, ou seja, essa nova sementinha, que tem uma característica especial, que agora está em Touro, ela vem, né, com dois grandes coadjuvantes que, vamos dizer que são coadjuvantes, mas eles são bem importantes aí, né? E são forças opostas. Um tem um sentido muito grande de ousadia, de inovação, de libertação, e o outro tem um conteúdo mais, uma função mais voltada para preservação, para estruturação, para contenção, para limitação. Então são forças contrárias que de alguma maneira pressionam esse novo momento, né? Esses novos 29 dias que vão dar conta de uma necessidade premente que a gente tem de manifestar, afirmar e sustentar aquilo que a gente tem já iniciado. Então, assim, não é um momento de muita novidade, apesar de ter uma conotação um pouco de ousadia, mas ousar não significa somente inovar, tá? Porque, na verdade, a energia agora é de manutenção, a vibração fala disso. Então, assim, em termos de integração, o que a gente pode pensar? Primeira coisa a ser pensada é a necessidade da gente saber falar, eu vou dizer em 30 segundos, tá? O que é você, né? O que sou eu? Qual é a minha autoimagem? É importante que a gente saiba dar conta da nossa autoimagem. Eu sou uma pessoa carismática, cuidadosa, eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa centrada, concentrada, eu sou uma pessoa forte e capaz de ter novas ideias, eu sou uma pessoa que me desequilibra emocionalmente com facilidade, enfim. É importante que a gente tenha em mente a nossa autoimagem, que a gente faça esse exercício. E nesse período de reclusão, eu estou falando reclusão, mas eu sei que tem pessoas que não necessariamente vão estar reclusas. Mas é um momento que nos convida a essa intimidade, vamos dizer assim, maior com a gente mesma. E por quê? Porque já passou o tempo da necessidade e do momento, né, da gente olhar para a gente mesmo e saber se diagnosticar, ou seja, saber dizer, eu gosto disso, meu prazer preferido é esse, eu não gosto desse tipo de atitude,
Ou seja, se identificar, né? Falar do tipo de pessoa que a gente é. Por isso que eu estou falando da autoimagem. E isso é importante por quê? Porque toda vez que a gente reafirma e afirma a nossa autoimagem, a gente vai tomando mais posse, né, da gente mesmo do que a gente é. E isso é extremamente importante para a gente levar a vida. Quanto mais eu sei o que eu sou, seja meu lado sombra ou meu lado luz, mais eu vou firme em relação à minha integração, ou seja, assumir que eu tenho as minhas qualidades, que eu tenho os meus defeitos, mas ressaltando meus pontos fortes, no sentido de olhar para eles, dar valor para eles, agradecer a eles e olhar com mais compaixão esses pontos que não são tão fortes assim, né? Para que a gente possa entrar em conciliação com a gente mesmo, porque a pior coisa que pode existir na nossa existência é a gente não se conciliar com a gente mesmo. Enfim. Essa semana, então, ela vai falar de firmeza, ela vai falar de estabelecimento, mas já de alguma coisa que foi iniciada. Então, a dica aqui para isso, para esse momento de integração, é que a gente faça mesmo um inventário de tudo aquilo que já não deu, que já não dá mais, e a gente vai ser ousado no sentido de trabalhar com firmeza e persistência para extirpar, sabe, de uma vez por todas, aquilo que já não tem um significado para a gente. E com isso, a gente manifestar, ou seja, afirmar, botar, né, não é pressão exatamente, mas é botar na ordem do dia, tipo assim, todo dia eu vou acordar com o firme propósito de andar um pedacinho, de dar um passozinho, como eu sempre falo, metas pequenas para não gerar angústia nem expectativa, mas em prol daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu já identifiquei como propósito. Por isso que eu tô falando, a dica antes é fazer uma avaliação daquilo que já não deu mais. Então, assim, essa energia, né, da nova alunação, dessa nova sementinha, fala do passo a passo, fala do devagar. Ok, vamos escolher uma coisa que seja, mas vamos entrar firme nesse propósito e ser ousados nesse sentido, sabe? De mudar a tônica da nossa vida para que a gente se integre melhor. Então, essa é a grande sacada. E, sobretudo, né, falando ainda do outro elemento que eu falei que seria coadjuvante, né, que é importante também, ele vem com uma dica, né, de comportamento, e eu vou dizer até melhor, sabe, com uma dica de desempenho voltada para a responsabilidade, para o compromisso, sabe, para a disciplina. E aí, quanto mais a gente assume essas qualidades, em nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir, mais a gente evita desgaste, tá? Então, a medida vai ser uma ousadia e uma responsabilidade para que a gente possa manifestar aquilo que a gente realmente é. E para a gente manifestar aquilo que a gente realmente é, vou lembrar novamente, a gente precisa focar nos nossos pontos fortes. Então, a psicologia positiva traz esse conteúdo para a gente, né? Não vamos fingir que não está acontecendo, não é isso, não é poliana nem óculos cor-de-rosa, mas a gente focar naquilo que a gente tem de ponto forte e ousar no sentido de eliminar, de estar de vez tudo aquilo que não tem mais razão de ser, de aquilo que a gente já sente que assim, não está fazendo bem, não está legal. Se for preciso, uma dica, escreve alguma coisa que, na verdade, o ideal é colocar 2 coisinhas, porque é legal você se concentrar, ter foco, e para isso muitas coisas vão ser mais complicadas de você levar até o final, né? Então, 2 coisinhas que você acha que não está dando, não está batendo, que são incoerentes com aquilo que você quer ser, porque se a proposta é de integração, a gente tem que buscar o máximo de coerência possível. E a gente vai trabalhar no sentido de ousar para eliminar essas 2 questões. E aí, né, ultrapassar esse momento com uma boa perspectiva, pensando sempre que é com compromisso, que é com responsabilidade que a gente vai conseguir efetivamente partir para essa integração, tá? E essa é a dica que eu queria deixar. Então, até sexta-feira. Um beijo.